Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Eu nunca contei isso pra ninguém. Nem pra minha mãe, nem pros meus amigos, nem pro psicólogo que eu fingi que ia depois do que aconteceu. Porque se eu contasse, eles iam dizer que foi estresse, que eu tava cansado da mudança, que casa velha faz barulho. Mas eu sei o que eu vivi. E toda vez que fecho os olhos, ainda sinto o cheiro de mofo misturado com terra molhada que não saía do ar. Foi em 2022. Eu tinha acabado de perder o emprego em São Paulo e herdei uma casa velha do meu avô paterno, lá no interior de Minas, perto de uma cidadezinha chamada São Gonçalo do Rio Preto. O lugar se chama Fazenda Velha do Cedro. Meu avô morreu sozinho lá, e ninguém queria a propriedade. Tem fantasma, diziam os vizinhos rindo, mas com aquele olhar que não era brincadeira. Eu ri também. Precisava de um lugar barato para recomeçar, então assinei os papéis e me mudei em julho, no meio do inverno mineiro, quando o frio entra nos ossos e a neblina não sai do vale. A casa era exatamente como nas fotos antigas: 2 andares, paredes de taipa cobertas de cal rachada, telhado de telha francesa que rangia com qualquer vento. Dentro, o cheiro era forte, madeira velha, terra batida no chão da cozinha, e aquele perfume doce e podre de jasmim que minha avó plantava na varanda e que ninguém cuidava mais. Eu limpei tudo sozinho. Varri o pó que parecia nunca acabar, tirei os móveis pesados de jacarandá que rangiam sojinhos quando eu passava. No quarto principal, o que era do meu avô, tinha um espelho oval grande, daqueles antigos com moldura dourada descascada. Eu evitei olhar para ele nos primeiros dias. Não sei porquê. Só sentia que não devia. A primeira coisa estranha foi no 3º dia. Eu estava deitado na cama de casal que rangeu quando eu me joguei nela. Era umas 3 da manhã. O frio entrava pelas frestas da janela de madeira. Eu ouvi um passo. Um único passo, pesado, no corredor de tábuas corridas do andar de cima. Como se alguém tivesse parado bem em frente à porta do quarto. Meu coração deu um salto. Eu fiquei imóvel, ouvindo. Nada. Depois, um suspiro. Longo, cansado, como alguém que carrega peso nas costas há anos. Eu acendi a lanterna do celular. A porta estava fechada. O corredor vazio. Eu disse em voz alta: "É o vento, porra." Mas minha voz saiu tremida. Na noite seguinte, foi pior. Eu tinha bebido um pouco de cachaça para dormir, costume novo desde que cheguei. Acordei com a sensação de que alguém estava sentado na beira da cama. O colchão afundou devagar, como se o peso fosse real. Eu não consegui mexer o corpo. Paralisia do sono, eu pensei. Já tinha lido sobre isso. Mas aí senti a mão. Dedos frios, ásperos, roçando minha perna por cima do lençol. Subindo devagar, como quem reconhece o terreno. Eu forcei os olhos a abrir e vi. No escuro, só a silhueta. Um homem alto, ombros curvados, usando um chapéu de aba larga daqueles antigos de vaqueiro. O rosto não dava para ver, mas eu senti o olhar. Ele estava me olhando como se eu fosse um intruso na casa dele. Quando consegui me mexer, ele já não estava mais lá. O colchão voltou ao normal. Eu acendi todas as luzes da casa. Fiquei até amanhecer sentado na cozinha, com a espingarda velha do meu avô no colo, nem sei se funcionava. O dia clareou e eu me convenci: pesadelo, estresse, mudança, bebida, tudo. Mas a casa não me deixou esquecer. No 4º dia, eu estava no porão, um buraco úmido de tijolo cru onde meu avô guardava ferramentas. Eu desci para pegar uma caixa de ferramentas e ouvi uma voz de mulher. Baixa, rouca, vindo de trás das prateleiras. "Ele não vai embora." Eu congelei. A voz era clara, como se a mulher estivesse a 2 metros de mim. Eu virei a lanterna. Nada. Só teias de aranha e o cheiro de terra molhada mais forte. Subi correndo as escadas de madeira podre e bati a porta. Meu coração batia na garganta. A partir daí,
as coisas aceleraram. Eu comecei a acordar com marcas roxas nas pernas e nos braços, marcas de dedos, perfeitas, como se alguém tivesse me segurado com força enquanto eu dormia. No espelho do quarto, eu via reflexos que não eram meus. Às vezes, quando eu passava rápido, tinha um vulto atrás de mim, usando a mesma camisa xadrez que meu avô usava nas fotos antigas. Eu tirei o espelho da parede e encostei na parede do corredor. Naquela mesma noite, ouvi o barulho de vidro quebrando no quarto. Desci correndo. O espelho estava no chão, intacto, mas virado para o outro lado. Como se alguém tivesse virado ele de propósito. Eu comecei a pesquisar. Falei com o velho Zé, dono do armazém da cidade. Ele me olhou por cima dos óculos e baixou a voz. Seu avô não morreu de infarto, rapaz. Ele se enforcou no cedro grande que fica atrás da casa. Depois que sua avó morreu, ele dizia que ela voltava toda noite para brigar com ele. Dizia que ela não aceitava que ele tivesse matado ela. Eu ri nervoso. Matado? Zé só balançou a cabeça. História antiga. Sua avó caiu da escada do porão. Mas ninguém viu ela cair. Seu avô estava sozinho com ela. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentado na varanda, enrolado num cobertor, ouvindo o vento bater nas folhas do cedro grande. Às 2h47 da manhã, eu olhei no celular, a porta da frente se abriu sozinha. Devagar. Rangendo. Eu vi os dois. Parados no vão da porta. Meu avô, com o chapéu na mão, rosto inchado e roxo, marca de corda no pescoço. E atrás dele, minha avó, magra, cabelo solto, olhos fundos, segurando uma corda na mão. Eles não se mexeram. Só olharam para mim. Eu senti a voz dela dentro da minha cabeça, clara como se falasse no meu ouvido. Essa casa é nossa. Você não é sangue nosso de verdade. Sai. Eu corri. Peguei a chave do carro e saí dirigindo descalço pela estrada de terra. Atrás de mim, as luzes da casa acenderam todas sozinhas. Eu vi pela janela do retrovisor. Todas as janelas iluminadas, como se tivesse festa lá dentro. Eu nunca mais voltei. Vendi a casa por quase nada para um corretor de Belo Horizonte que disse que ia reformar para turismo. Ele me ligou 2 meses depois, nervoso. Tem um problema com o espelho do quarto principal. Ele volta pro lugar sozinho toda vez que eu tiro. Eu desliguei o telefone. Hoje eu moro em Praia Grande, perto do mar. Barulho de onda me acalma. Mas às vezes, quando tô sozinho em casa e o vento bate na janela, eu sinto o cheiro de jasmim podre. E ouço o passo pesado no corredor. Eu sei que eles não ficaram na fazenda. Eles vieram comigo. E eu sinto que estão esperando eu apagar a luz para se sentar de novo na beira da minha cama. O interior não é silencioso como as pessoas da capital pensam. A noite no mato é barulhenta, grilos, sapos, o vento nas árvores e os cães latindo para o escuro. O verdadeiro terror no interior não é o barulho. É quando tudo decide, de repente, ficar em absoluto silêncio. Meu nome é Mateus. Sou arquiteto e vivo em São Paulo. Há 2 anos, meu avô paterno faleceu e me deixou uma propriedade rural no interior profundo de Minas Gerais, a mais de 40 quilômetros da cidadezinha mais próxima. Era uma casa antiga, de alvenaria grossa, com um telhado colonial e uma varanda de madeira que contornava toda a construção. Eu fui até lá em um feriado de novembro para esvaziar a casa e preparar o terreno para venda. Cheguei no final da tarde, com o porta-malas cheio de mantimentos. Não havia sinal de celular há quilômetros. A energia era de um poste antigo, fraca e instável. A primeira coisa que notei ao abrir as portas de madeira pesada foi que meu avô havia trancado todas as janelas e coberto todos os espelhos da casa com lençóis brancos. Achei que fosse algum costume antigo de luto. A noite caiu rápido, pesada e abafada, anunciando chuva. Fiz um café no fogão a lenha, iluminado apenas por uma lâmpada amarela na cozinha. Os 3 cachorros vira-latas que viviam na propriedade estavam na varanda. De repente, por volta das 23 horas, o barulho constante dos insetos parou. Foi como se alguém tivesse desligado um rádio. Os 3 cachorros começaram a chorar.
Não era latido de guarda, era um ganido fino, desesperado. Ouvi o som das garras deles arranhando o assoalho da varanda enquanto corriam para se esconder debaixo do assoalho da casa, que era levemente suspensa do chão por pilares de tijolo. Fui até a janela da sala e espiei pela fresta da veneziana de madeira. O quintal estava mergulhado em um breu impenetrável. Mas o ar que entrou pela fresta trouxe um cheiro fortíssimo. Um cheiro de fumo de corda queimado, terra revirada de cemitério e algo doce e podre, como cana-de-açúcar fermentada. A única lâmpada da sala piscou e apagou. Fiquei no escuro absoluto. Prendia a respiração. Meus olhos tentavam se acostumar, mas não havia luz da lua. Foi então que ouvi o primeiro passo. Alguém pisou no primeiro degrau da escada da varanda. A madeira velha rangeu sob um peso absurdo. Crahac! Não era o passo de uma pessoa normal. Era pesado demais, e arrastado. Como se quem quer que estivesse ali não tivesse forças para levantar os pés, ou não tivesse pés humanos. Crahac! SHHH. Crahac! SHHH. Os passos contornaram a varanda lentamente. Pararam exatamente em frente à porta principal. Meu coração batia tão forte que eu achei que a coisa lá fora pudesse ouvir. Eu estava paralisado a menos de 3 metros da porta, segurando uma lanterna desligada, com a mão suando frio. A maçaneta de ferro da porta girou lentamente até o limite, mas eu havia passado a tranca de madeira por dentro. A coisa forçou a porta. O batente estalou. E então, uma voz soou do outro lado da madeira. Era a voz da minha mãe. Mateus, abre a porta, meu filho. Começou a chover forte. Eu tô com frio. Minha mãe estava em São Paulo, a 600 centenas de quilômetros dali. E, mais aterrorizante ainda, não estava chovendo. O céu lá fora estava seco e silencioso. O tom da voz era perfeitamente o dela, mas faltava emoção. Era uma gravação oca, reproduzida por algo que não sabia o que as palavras significavam. Eu dei um passo para trás. O chão de madeira do interior da casa rangeu sob o meu peso. No mesmo instante, a voz do lado de fora parou. O silêncio voltou por 3 segundos intermináveis. De repente, senti uma vibração nas solas dos meus pés. O cheiro de podridão inundou a sala inteira de baixo para cima. A voz não veio da porta desta vez. Veio debaixo do assoalho, exatamente onde eu estava pisando. A coisa havia engatinhado para o vão de baixo da casa. Você tem o cheiro do seu avô. A voz sussurrou através das frestas da madeira, agora gutural, grossa e cheia de terra. Ele trancou os espelhos, mas você abriu a casa. A tábua de madeira bem entre os meus pés estufou para cima, como se uma mão gigantesca e incrivelmente forte estivesse empurrando o assoalho por baixo, tentando quebrar a madeira para me alcançar. O som da madeira rachando foi como um tiro no escuro. Eu não pensei. Eu não gritei. O puro instinto animal tomou conta de mim. Corri para o quarto do meu avô, bati a porta, arrastei a comoda pesada de carvalho contra ela e me encolhi no canto da parede, abraçando os joelhos. Passei o resto da madrugada ouvindo unhas duras e grossas arranharem o assoalho debaixo de mim, acompanhadas de sussurros com vozes de pessoas que eu conhecia, imitando choros e risadas tortas. A cada arranhão, o cheiro de terra molhada ficava mais forte. O tormento só parou quando o primeiro raio de sol cinzento da manhã cortou a fresta da janela e os pássaros voltaram a cantar. A natureza voltou a ligar o seu rádio. Destranquei a janela do quarto, pulei para o quintal e corri para o meu carro. Nem sequer peguei minhas chaves da casa ou fechei a porta. Quando liguei o motor e olhei para a frente da casa, vi o estado da porta principal. A madeira estava coberta por marcas de arranhões profundos, a mais de 2 metros de altura, manchadas com barro negro e pegajoso. Nunca mais voltei àquela fazenda. Deixei para os advogados venderem a preço de banana, com todos os móveis dentro. No interior, as distâncias são medidas em quilômetros, mas a linha que separa o mundo dos vivos do que rasteja no escuro é fina como uma folha de papel. Eu me chamo Lucas, tenho 34 anos hoje, mas na época tinha 29. Tudo o que vou contar aconteceu em 2023, na roça da minha família, um pedaço de terra de 18 alqueires no interior de São Paulo,
entre Itapetininga e Capão Bonito. A gente chama o lugar de Sítio do Poço Fundo. Meu pai morreu de infarto em 2022 e deixou a propriedade para mim e pro meu irmão, mas meu irmão mora em Curitiba e não quis nem saber. Vende essa merda, ele disse. Eu não vendi. Eu fui morar lá. Achava que ia ser o recomeço perfeito. Plantar, criar galinha, vender ovos na feira, respirar ar puro. Que idiota! Cheguei no fim de fevereiro, logo depois do carnaval. A estrada de terra vermelha estava molhada da chuva da véspera. O sítio fica no fim de um caminho de 3 quilômetros sem poste de luz. Quando o carro parou na frente da casa, o silêncio era tão pesado que eu ouvi meu próprio coração batendo. A casa é simples, paredes de tijolo à vista, telhado de telha de barro, varanda de madeira que rende. Atrás dela, o pomar de laranjeiras velhas, depois o milharal que meu pai ainda plantava, e mais atrás a mata nativa que ninguém corta há 50 anos. E o poço? O poço fundo. Redondo, de tijolo, com uma tampa de madeira podre que meu avô colocou em 1987. Meu pai sempre dizia, nunca chega perto depois que escurece. Nos primeiros dias tudo foi normal. Eu limpei a casa com sabão de cocô e água sanitária. O cheiro de mofo misturado com café velho não saía das paredes. Arrumei o quarto que era dos meus pais. Cama de casal de ferro, colchão fino, um crucifixo de madeira na cabeceira. À noite eu ouvia só o canto dos grilos e o coachar dos sapos no córrego lá embaixo. Dormia cedo, cansado de carregar caixa de ferramenta e cortar mato com a roçadeira. A primeira noite estranha foi no dia 12 de março. Eu tinha plantado uns pés de alface na horta e fui dormir por volta das 10. Acordei com sede. Levantei para pegar água na geladeira. Quando passei pela janela da cozinha, vi uma luz no milharal. Uma luzinha fraca, amarela, como lanterna a pilha. Pensei que era ladrão. Peguei a lanterna grande e a espingarda calibre 28 do meu pai, que eu nem sabia se ainda tirava, e saí na varanda. A luz tinha sumido, mas o milharal estava balançando, folha por folha, como se alguém estivesse andando entre as fileiras. Não tinha vento. Eu gritei, quem tá aí? Silêncio. Só o barulho das folhas se fechando de novo. Voltei para dentro e tranquei a porta. Fiquei acordado até o dia clarear, sentado na mesa da cozinha com a espingarda no colo. Quando o sol nasceu, fui olhar. No meio do milharal tinha um caminho estreito, como se alguém tivesse passado arrastando os pés. As folhas estavam quebradas na altura da cintura. Mas eu não tinha pisado lá. E o chão estava molhado de orvalho. Se fosse eu, teria deixado pegada. Não tinha pegada nenhuma. Depois disso começou o padrão. Toda noite, entre 2h10 e 2h40, eu acordava com a sensação de que alguém estava me olhando pela janela do quarto. Não era paranoia. Era físico. A pele da nuca ficava arrepiada, o ar ficava mais frio, como se tivesse aberto a geladeira. Eu levantava devagar, ia até a janela e afastava a cortina. Do outro lado do vidro, a uns 5 metros, no limite do milharal, tinha uma figura. Sempre a mesma. Um homem alto, magro, usando chapéu de palha rasgado e roupa de trabalho velha, camisa xadrez desbotada. Ele não se mexia. Só ficava parado, olhando para casa. Quando eu acendia a lanterna, ele sumia antes da luz chegar nele. Como se fosse fumaça. Eu tentei ignorar. Falei comigo mesmo, é sombra de árvore, é estresse, você tá sozinho demais. Mas as galinhas começaram a morrer. Toda manhã eu encontrava 2 ou 3 mortas dentro do galinheiro, pescoço torcido para trás, como se tivessem sido giradas por mão humana. Nenhum sinal de raposa ou gambá. E o sangue estava todo sugado. Só uma marquinha roxa no peito, como se tivesse sido perfurado com um canudo. No dia 28 de março eu decidi investigar o poço. Fazia semanas que eu evitava ele. Meu pai contava que meu bisavô tinha cavado aquele poço em 1948 e que, quando chegou a 18 metros de profundidade, encontrou uma coisa que não era água. Ele nunca explicou o que era. Só tampou e disse que nunca mais ia usar. Eu levantei a tampa de madeira com uma barra de ferro.
O cheiro que subiu era de coisa morta e úmida, mas misturado com algo doce, quase floral. Joguei a luz da lanterna para baixo. A água estava lá embaixo, preta, parada. Mas tinha um reflexo estranho, como se tivesse outra luz vindo de dentro. Eu me inclinei mais. Foi quando ouvi a voz. Primeiro foi um sussurro, vindo de baixo, como se alguém falasse dentro da água. Lucas, desce. A voz era rouca, masculina, mas com um tom infantil ao mesmo tempo. Eu congelei. Depois veio uma risada baixa, gorgolejante, como quem ri com a boca cheia de água. Eu dei um passo para trás e a tampa caiu sozinha, batendo com força. O barulho ecoou pelo sítio inteiro. Naquela noite eu não dormi. Fiquei na varanda com todas as luzes acesas, o gerador ligado. Às 2h17 o homem do milharal apareceu de novo. Só que agora ele estava mais perto. A uns 10 metros da varanda. E não estava sozinho. Atrás dele, saindo do milharal, tinha uma criança. Um menino de uns 8 anos, descalço, camisa branca suja de terra, olhos fundos. Ele segurava a mão do homem. Os dois olharam para mim. E o menino sorriu. Um sorriso largo demais, que não cabia no rosto. Eu atirei. A espingarda funcionou. O cartucho fez um estrondo que ecoou até a mata. Quando a fumaça baixou, eles tinham sumido. Mas no lugar onde estavam, no chão de terra batida, tinha 2 pegadas descalças. Tamanho infantil. E uma pegada maior, de bota. As pegadas iam até a beira do poço e paravam. Depois sumiam. No dia seguinte eu liguei para o meu tio Zé, que mora em Itapetininga. Ele ficou quieto no telefone. Depois falou baixo. Lucas, seu bisavô não parou de cavar o poço porque encontrou pedra. Ele encontrou o corpo de um menino. Um moleque que fugiu da fazenda vizinha em 1947. Dizem que seu bisavô matou o garoto porque ele roubou uma galinha. Enterrou no fundo do poço e tampou. Depois disso ele nunca mais foi o mesmo. Falava que o menino voltava toda noite para beber água. E que trazia o pai junto. O pai do menino morreu enforcado 2 meses depois, de tristeza ou de raiva, nunca souberam. Eu desliguei sem dizer nada. Na noite seguinte, dia 30 de março, eu acordei com a cama molhada. Não era suor. Era água gelada, com cheiro de poço. E tinha uma mãozinha molhada segurando meu tornozelo por baixo da cama. Dedos finos, frios, apertando forte. Eu gritei, puxei a perna. Quando acendi a luz, tinha uma marca roxa perfeita no tornozelo. 5 dedinhos. Eu saí correndo da casa. Peguei o carro e dirigi até o asfalto sem olhar para trás. Deixei tudo lá, galinhas, milho plantado, móveis, roupa. Vendi o sítio por uma merreca para um corretor de Capão Bonito. Ele me perguntou se eu queria levar o crucifixo. Eu disse que não. Hoje eu moro num apartamento pequeno em Sorocaba. Tem luz na rua, vizinho do lado, barulho de carro. Mas toda noite, entre 2h10 e 2h40, eu acordo com sede. E quando vou até a cozinha pegar água, sinto cheiro de terra molhada e de flor doce que não existe aqui. E ouço, bem baixinho, vindo de dentro da geladeira ou do ralo da pia, uma risadinha gorgolejante. E às vezes, quando eu me olho no espelho do banheiro de madrugada, tem uma manchinha de lama no meu ombro. Como se alguém tivesse encostado a mão molhada em mim enquanto eu dormia. Eles vieram comigo. E tão esperando eu voltar para a roça um dia. Porque poço fundo não tem fundo. E fome de vingança também não. Quem mora na cidade acha que o silêncio do mato é sinônimo de paz. É mentira. A roça nunca é silenciosa de verdade. Sempre tem o canto do urutau, o coachar dos sapos, o vento batendo nas folhas de bananeira e o barulho dos cachorros. O verdadeiro terror no interior acontece quando a natureza decide se calar. Meu nome é Sebastião. Nasci e cresci na lida do campo. Mas o que me fez abandonar a terra da minha família aconteceu num sítio na divisa entre São Paulo e o sul de Minas,
um pedaço de terra encravado no pé de uma serra de mata fechada. Era uma noite de terça-feira, em meados de agosto. Época de seca, tempo em que a terra vira pó e o ar fica pesado. Eu morava sozinho numa casa de pau a pique e alvenaria, com telhado de barro. A energia elétrica daquele lado da serra era tão fraca que a luz das lâmpadas parecia vela, sempre amarelada e piscando. Por volta das 21 horas, eu estava na cozinha, passando um café no fogão a lenha. O cheiro da fumaça de eucalipto enchia a casa. Do lado de fora, meus 2 cachorros, Valente e Barão, latiam para o escuro do pasto. Latido de onça, a gente conhece. Latido para gente estranha, também. Mas naquela noite, o latido deles engrossou, virou um rosnado raivoso e, de repente, se transformou num ganido agudo de puro pavor. Ouvi o barulho das correntes arrastando na terra enquanto os 2 corriam para se esconder debaixo do assoalho do galinheiro. E então, o silêncio caiu. Os grilos pararam. O vento parou. Foi como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. O ar da cozinha esfriou de um jeito que me fez arrepiar a nuca. Fui até a janela de madeira da sala, que ficava de frente para o terreiro, e abri só uma frestinha da veneziana. A lua estava cheia, iluminando o pasto seco com uma luz prateada. Não havia nada lá fora. Mas aí, o cheiro chegou. Entrou pelas frestas do telhado. Um odor enjoativo e fortíssimo de carne estragada, enxofre e terra de formigueiro. Meu estômago embrulhou na hora. Fio. Fio. O som veio lá da porteira, a uns 50 metros da casa. Era um assobio. Mas não era um assobio humano. Era longo demais, sem pausa para puxar o fôlego, com um tom metálico que fazia o tímpano doer. Peguei minha espingarda calibre 36 que ficava atrás da porta e destravei. Minhas mãos suavam tanto que o cabo de madeira escorregava. Ouviram-se passos. Plaf, plaf, plaf. Passos pesados amassando o mato seco. Alguém, ou alguma coisa, estava andando devagar em direção à casa. A cadência não era de um animal de 4 patas. Andava sobre 2 pernas, mas o peso era absurdo, fazendo o chão de terra batida vibrar de leve. Apaguei a única lâmpada da sala no interruptor e fiquei no breu, colado na parede ao lado da janela. Os passos pararam bem na varanda da frente. A madeira velha estalou sob um peso incomum. O cheiro de podridão ficou insuportável. Ouvi o som de algo raspando na porta de entrada. Pareciam unhas duras, como chifre ou osso seco, arranhando a madeira de cima a baixo. CRRRR. CRRRR. De repente, a coisa se moveu para a janela onde eu estava. Pela fresta da veneziana, a luz da lua foi bloqueada. Uma sombra gigantesca cobriu o vidro do lado de fora. A criatura devia ter facilmente mais de 2 metros de altura, porque a cabeça dela passava do batente superior da janela. Ouvi uma respiração pesada, úmida, como um chiado no peito. E então, uma voz grave, arrastada, falou do outro lado da madeira, imitando o jeito exato do meu falecido pai. Abre a porta, Tião. Esfriou muito aqui fora. O sangue sumiu do meu corpo. Meu pai estava enterrado há 10 anos. A voz era idêntica, mas faltava a alma. Era como se um papagaio demoníaco estivesse repetindo uma frase que decorou sem saber o que significava. Eu não respondi. Não me mexi. Fiquei paralisado, segurando a espingarda apontada para a porta, com as lágrimas escorrendo silenciosas pelo meu rosto. Se eu atirasse, a madeira não seguraria o que quer que estivesse ali. A coisa ficou na minha varanda por horas. Andava de um lado para o outro, arranhando as paredes, imitando a voz de vizinhos, do meu pai e até o choro de uma criança. O tormento durou até às 4 da manhã, quando o primeiro galo cantou bem longe, no sítio vizinho. Assim que o galo cantou, ouvi um baque surdo no chão da varanda, como se a coisa tivesse pulado, e passos incrivelmente rápidos correndo de volta para a mata escura. Só tive coragem de abrir a porta quando o sol já estava alto e estalando no céu. O cheiro ruim havia sumido. Mas a visão da minha varanda me fez arrumar a mala no mesmo dia. A porta de madeira maciça estava cheia de sulcos profundos, como se tivesse sido cavalcada por garras afiadas. No chão de terra batida, perto da janela,
Havia pegadas. Eram fundas, com o formato de um pé descalço gigantesco, mas o calcanhar era virado para frente, e os dedos, que pareciam garras, afundavam na direção da mata. Vendi o sítio a preço de banana e me mudei para um apartamento apertado na cidade. No asfalto, a gente tem medo de assalto. Na roça, o medo é do que vive no escuro e sabe o seu nome. Eu nunca quis contar essa história. Ainda hoje, quando alguém pergunta por que eu saí da roça e voltei para a cidade, eu minto. Digo que o preço da soja caiu, que a seca matou tudo, que eu me cansei de acordar às 5. Mas a verdade é que eu fugi. E mesmo aqui em Londrina, no terceiro andar de um prédio com portaria 24 horas, eu ainda acordo suando frio quando o vento bate na janela e faz aquele barulho de folha de milho roçando. Meu nome é Rafael. Em 2023 eu tinha 31 anos e herdei o sítio do meu tio-avô, um pedaço de terra de 22 alqueires no interior do Paraná, entre Campo Mourão e Mariluz. O lugar se chama Chácara Santa Luzia. Ninguém queria comprar. Tem coisa ruim lá, diziam os caminhoneiros no posto da BR-158. Eu ri. Precisava de um recomeço depois do divórcio e da falência da pequena transportadora que eu tinha em Maringá. Fui para lá em agosto, mês de geada fina que queima as pontas das folhas. A casa era de madeira de lei, pintada de azul desbotado, com varanda toda em volta e um fogão a lenha que ainda funcionava. Atrás dela, o milharal que eu plantei logo nos primeiros dias, depois um pomar de laranjas pera meio abandonadas e, no fundo, a mata fechada que ninguém entrava desde os anos 80. Mas o que marcava mesmo era o açude. Um açude pequeno, redondo, cavado à mão pelo meu tio-avô em 1978. Água escura, quase preta, rodeada de capim-navalha e uma cerca de arame enferrujado que eu nunca consertei. Os primeiros 15 dias foram tranquilos. Eu acordava com o canto do galo, tomava café preto na varanda, roçava o mato, consertava a cerca. À noite o silêncio era tão completo que eu ouvia o próprio sangue pulsando nos ouvidos. Dormia pesado. Até a noite do dia 19 de agosto. Acordei às 3h12 com a sensação de que alguém tinha acendido o fogão. Cheiro forte de lenha queimando e café coado invadiu o quarto. Eu me levantei, descalço no chão frio de tábuas corridas. A cozinha estava vazia, mas o fogão ainda estava quente, as pedras de lenha tinham brasas vermelhas. Na cafeteira esmaltada tinha café fresco, fumegando. Eu não tinha feito café. Eu nem tinha deixado o café moído na bancada. Eu apaguei tudo, voltei para a cama tremendo. Disse para mim mesmo que era sonho, que eu tinha levantado sonâmbulo. Mas no dia seguinte, quando abri a porta da cozinha, tinha uma xícara suja na pia, com batom vermelho na borda. Minha tia-avó morreu em 1992. Eu nunca vi foto dela com batom. A partir daí as coisas foram piorando devagar, como uma doença que começa com febre baixa. Toda madrugada, entre 3h10 e 3h20, o fogão acendia sozinho. Eu acordava com o cheiro e ia correndo. As brasas estavam lá. Sempre a mesma xícara na pia, sempre com batom. Eu comecei a trancar a cozinha com cadeado. Na terceira noite o cadeado apareceu aberto e a xícara estava no meu criado mudo, ao lado da cama. Fria. Como se tivesse sido colocada ali enquanto eu dormia. Eu tentei racionalizar. Talvez rato. Talvez vento. Talvez eu mesmo, em surto. Mas as galinhas começaram a sumir. Não mortas, sumir. Eu fechava o galinheiro às 6h e de manhã faltava uma. Depois 2. Depois 3. Nunca pena no chão, nunca sangue. Só o portãozinho de tela arame aberto por dentro. No dia 28 de agosto eu decidi drenar o açude. Tinha uma sensação ruim sobre aquela água parada. Chamei o Zé do trator, vizinho mais próximo, uns 2 quilômetros estrada abaixo. Ele veio com a bomba, mas quando viu o que eu queria fazer, parou o motor e me olhou sério. Seu tio-avô nunca deixou ninguém mexer nesse açude, Rafael. Ele dizia que a água lembrava. Eu perguntei o que lembrava. Zé baixou a voz, mesmo com o trator desligado. Em 1979, uma menina se afogou aqui.
filha de empregada que trabalhava pro seu tio. Tinha 9 anos. Dizem que ele estava sozinho com ela naquele dia. O corpo demorou 3 dias para subir. Quando subiu, o rosto dela estava sorrindo. Sorrindo de verdade. Seu tio nunca mais foi o mesmo. Casou com sua tia-avó logo depois, mas nunca tiveram filho. E toda noite ele acordava fazendo café para a menina. Dizia que ela gostava de café doce. Eu não drenei o açude. Naquela mesma noite eu não consegui dormir. Fiquei na varanda com a espingarda 36 no colo e todas as luzes acesas. Às 3h17 o fogão acendeu de novo. Eu ouvi o barulho da cafeteira borbulhando. E depois, passos. Passos leves, descalços, molhados, vindo da direção do açude. Pam, 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 subindo a rampa de terra. Eu apontei a lanterna. Nada. Mas as pegadas começaram a aparecer no chão de barro molhado da varanda. Pegadas pequenas. De criança. Indo direto para a porta da cozinha. Eu entrei correndo. A xícara estava na mesa, cheia até a borda. E ao lado dela, um desenho infantil rabiscado com carvão na madeira da mesa. Uma menina de vestido branco segurando a mão de um homem alto. Embaixo, escrito com letra tremida, o tio me fez café. Eu queimei a mesa inteira no quintal no dia seguinte. Mas queimar não adiantou. A menina começou a aparecer no milharal. Eu via ela entre as fileiras quando eu ia colher milho verde. Vestido branco molhado, cabelo preto comprido grudado no rosto, olhos enormes. Ela não andava, flutuava um palmo acima da terra. Quando eu chegava perto, ela sumia, mas deixava o cheiro de água do açude no ar. Um cheiro doce e podre ao mesmo tempo. Na noite de 5 de setembro eu acordei com alguém deitado do meu lado na cama. O colchão afundou devagar. Eu senti cabelo molhado encostando no meu ombro. Respiração fria no meu ouvido. Uma vozinha fina, quase cantarolando. Tio, faz café para mim? Eu gritei. Acendi a luz. A cama estava vazia. Mas no travesseiro tinha uma mecha de cabelo preto, molhado, e 3 dedos de lama preta. Eu saí naquela madrugada. Peguei só a carteira, o celular e a chave do carro. Deixei as galinhas, o milho, as laranjas, tudo. Dirigi até Campo Mourão sem parar, com o aquecedor ligado no máximo porque eu não conseguia parar de tremer. Vendi a chácara por quase nada para um plantador de soja de Mariluz. Ele me ligou 3 semanas depois, nervoso. Rafael, tem uma coisa estranha. Toda madrugada o fogão acende sozinho. E tem pegadas molhadas indo da beira do açude até a cozinha. Você sabia disso? Eu disse que não. Desliguei o telefone e bloqueei o número. Hoje eu moro em Londrina. Trabalho como motorista de app. Tenho namorada nova, um cachorro vira-lata. Mas toda noite, exatamente às 3h17, eu acordo com cheiro de café coado e lenha queimando no quarto. E quando eu vou até a cozinha pegar água, tem uma xícara na pia, com batom vermelho na borda. E uma pegadinha molhada no chão de porcelana, tamanho infantil, indo direto pro meu quarto. Eu sei que ela não ficou na chácara. Ela veio comigo. E toda noite ela espera eu apagar a luz para pedir café de novo. Porque o café que o tio fazia para ela nunca foi suficiente.